Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar estudando e meditando na Palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Hoje, em especial, vamos meditar no versículo 2, porém vamos voltar no versículo 1 para entender melhor. Diz o seguinte a Palavra de Deus: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Deus ele tem mais para nós, Ele deseja nos abençoar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos pagar um preço. Nós estávamos mortos em nossos pecados e nossas transgressões, nos quais nós costumávamos a viver. Deus, em seu infinito amor, graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo para nos resgatar. Precisamos nos lembrar que esta carta foi escrita para uma igreja, pessoas que já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que foram se batizar, que fazem parte do corpo de Cristo, que foram regeneradas pelo Espírito Santo. Então nós costumávamos a viver nos nossos pecados. Nós nascemos assim, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Adão e Eva, eles foram criados em perfeição, sem qualquer margem de pecado ou erro, porém com a liberdade de tomar decisões. Eles não eram influenciados pelo pecado, eles não tinham na carne a necessidade de pecar. Porém, quando eles dão lugar ao diabo, Satanás veio sobre o ouvido deles e os seduziram. Satanás seduziu, tentou ali Eva acreditou nas palavras de Satanás, nas mentiras de Satanás e pecou contra Deus. A partir daquele momento, todos nós nascemos em pecado. Nós não somos mais como Adão e Eva ali. Nós já nascemos dominados pelo pecado. Nós já nascemos escravizados pelo pecado. E, por consequência disso, mortos em nossas transgressões e pecados. Como a palavra de Deus diz no estudo anterior, nós vimos. Agora que nós nos convertemos, Jesus Cristo ele nos deu vida, nós precisamos entender que nós não podemos continuar vivendo conforme nós vivíamos antes, conforme nós costumávamos viver antes, porque Jesus Cristo nos libertou. O pecado já não tem domínio sobre nós. Adão e Eva, até aquele momento, não tinham influência de Satanás, mas preste atenção sobre isso. Eles eram santos, eles viviam na glória de Deus, mas mesmo não tendo pecado, eles foram seduzidos, influenciados pelo inimigo. Quanto mais nós, hoje, que já nascemos em pecado. O inimigo ele tenta as nossas vidas através da mente. A batalha espiritual acontece na mente. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo ele cega as pessoas. Porém, quando nós nos convertemos, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E aí, diante desta verdade, eu quero que você entenda, nós precisamos entender. Começa uma jornada na caminhada cristã. Nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos nos acostumar com uma vida que nós temos. Não, Deus tem mais. Nós precisamos viver em mais santidade, em mais consagração, buscar mais da presença do Senhor. Nós não podemos parar de crescer. A conversão é o início de uma nova caminhada, é o início de uma nova vida. A palavra de Deus declara que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Satanás tenta nos convencer a ficar presos nos nossos pecados. O inimigo tenta fazer você acreditar que não é possível você melhorar de vida, você ser uma pessoa melhor, que não é possível você abandonar determinados tipos de pecado. Isso é mentira do inferno. O inimigo ele tem o poder para colocar pensamentos na nossa mente. Veja bem, Adão e Eva eles não tinham nenhum pecado, o inimigo foi lá e colocou o pensamento na mente deles. Come deste fruto proibido, vocês não vão morrer não. Colocou a palavra de Deus em xeque, em dúvida, e eles acreditaram nas mentiras de Satanás. Jesus ele não teve nenhum tipo de pecado. Jesus, embora ele não se apegou ao fato de ser Deus, deixou a sua glória e veio como um ser humano sobre a terra. Ele foi tentado como homem. E Satanás veio sobre a mente dele, falou aos ouvidos dele: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus Cristo, então, ele declara: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Da mesma forma que Adão e Eva foram tentados, Jesus também foi tentado. Porém, Adão e Eva caíram na tentação. Jesus ele não caiu.
ele não cedeu. Satanás, em um determinado momento, citou a palavra de Deus, trechos de Salmos 91, ele cita para Jesus, falando: tu és o Filho de Deus, está escrito, darás ordens aos teus anjos e o guardarás e o livrarás de todo mal. Depois você lê e medita. Salmo 91, Jesus declara: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo, ele é mestre em armar ciladas e jogar pensamentos na nossa mente para nos levar a pecar, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa do propósito de Deus. Nós precisamos ser santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. O que nós precisamos entender com isso? Nós vivíamos em pecado, nós estávamos mortos, agora Jesus Cristo nos deu vida, nós temos uma nova vida. Preste atenção, para você e para a sua casa e para a sua família. Comece a viver de acordo com esta verdade. Não viva de acordo com os costumes daquelas pessoas que ainda não entregaram o coração para Jesus. Não viva de acordo com os costumes que você tinha antes de entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Comece a buscar mais, viver na presença do Senhor. A palavra de Deus diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E o inverso também é verdade. A palavra de Deus diz: ande com os sábios e acabará se tornando sábio. Quanto mais você caminha com o Senhor, mais você se parece com Ele. Quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais da sabedoria dEle você tem para viver a sua vida. Seja santo, cheio da presença do Espírito Santo, Senhor. Cheia da presença do Espírito Santo, Senhor, porque Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Quando nós entendemos que o inimigo cega as pessoas, nós podemos viver uma vida mais leve, nós podemos perdoar aqueles que nos ofendem, nós podemos olhar para as pessoas com compaixão. Lembre, Estevão estava sendo apedrejado e ele não ficou com raiva. Ele, pelo contrário, ele orou: Senhor, perdoa esse pecado, não cobre deles este pecado. Sabe por quê? Estevão sabia quem era o seu verdadeiro inimigo. A palavra de Deus nos diz que o nosso verdadeiro inimigo não são as pessoas, são os poderes das trevas. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal, não contra as pessoas. Quanto aos nossos inimigos, Jesus, ele nos ordena a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. O que nós precisamos entender é que Deus, ele tem um propósito em cada situação, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Deus, ele te chama para um novo tempo de relacionamento com o Senhor. Por favor, em nome de Jesus, creia na palavra do Senhor. Não viva de acordo com os costumes do que você vivia, daquelas pessoas que não entregaram a vida para o Senhor Jesus. Viva uma vida separada, santificada, buscando a presença do Senhor, porque Ele tem mais para cada um de nós. Nosso Deus é um Deus que transforma realidades, um Deus que muda histórias. Qual é a realidade que precisa ser transformada na sua vida? Creia e verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que você possa viver em plena santidade, em nome de Jesus, e não dirigida pelo poder das trevas. Em nome de Jesus, creia e obedeça a palavra do Senhor. Não permita que este espírito maligno que está atuando naqueles que vivem em desobediência tenha influência sobre a sua vida. Que em nome do Senhor Jesus, você nasceu de novo. Quando você se converteu, você nasceu de novo. Você nasceu de novo para vencer e resplandecer a glória de Cristo nesta terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.